Um abraço a todos. Primeiramente, agradecer, Beto, a sua presença. Bem, meus irmãos, aqui estamos nós, felizes, alegres, dispostos a falar de um assunto maravilhoso, de aprender um pouco mais dessa doutrina. E antes de mais nada, vamos já sentindo esse ambiente, e todos nós estamos aqui sedentos para conhecer um pouco mais de Deus, dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. E nós, como aprendizes, agradecemos, Senhor. Agradecemos, Mestre Jesus, irmão querido e amigo, essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui virtualmente reunidos, pedindo, Senhor, que todos aqueles nossos irmãos desencarnados, tanto aqueles que nos acompanham, presentes aqui do nosso lado, na nossa casa, quanto aqueles que se encontram perdidos, ainda tolhidos pela ignorância, que tenham a oportunidade que ora estamos tendo. Que possamos sim sentir aqui como uma fonte maravilhosa, onde nós viemos saciar a nossa sede de conhecimento e de também fortalecimento para a nossa fé, para a nossa esperança e para dias melhores. Sejamos ouvidos, atentos, e que a nossa inteligência, que a nossa mente possa ser propiciada nesse instante, recebendo do nosso irmão encarnado Beto Costa e de todos os seus seguidores espirituais, que possam intuí-lo para que ele possa nos trazer um pouco mais daquilo que tanto precisamos, de sabermos um pouco mais da nossa verdadeira vida, da nossa vida espiritual. Tomara, Senhor, que possamos, ao término dessa tarefa, sentirmos bem melhor do que quando aqui chegamos. Que a paz, que o amor, que a fraternidade fique entre nós. Beto, seja feliz na sua explanação, que Deus lhe ajude e abençoe. E desde já, Deus lhe pague. Que assim seja, amigos. Passando para você, Beto, o meu abraço. Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus nos abençoe. Nos sensibilizamos profundamente com a prece do nosso irmão, principalmente pelo instante em que a vida nos tem convidado para muitos testemunhos no que remonta ao nosso trabalho cristão, num convite bendito para operacionalizarmos o que nós falamos, o que nós divulgamos. Ou seja, através dos testemunhos é que nós vamos tendo a oportunidade de fixar os caracteres espirituais em nossa intimidade. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos os companheiros dessa sala Luz, falando Espiritismo na Rede Amiga, ao nosso coordenador José Aparecido, que tem efetivado um trabalho tão importante através do site Rede Amigo Espírita, beneficiando a corações que estão necessitados como nós outros de recebermos a palavra amiga, o consolo que reconforta, o estímulo que aponta o caminho que devemos trilhar. Portanto, que Jesus possa nos abençoar e abençoar esse nosso reencontro. Muito obrigado a todos.
Queridos amigos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de dialogarmos com vocês em torno do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pois no nosso projeto de estudar os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho, nós temos tentado associar aqueles pontos básicos que nós necessitamos de conhecer mais um pouco sobre a doutrina, mas sempre procurando fazer a conexão com as escrituras divinas, de sorte não só a mostrarmos a coerência, mas também dinamizarmos mais ainda aquele conceito que Allan Kardec deixa para nós, que o Espiritismo tem o objetivo de trazer de volta o cristianismo, mas efetivamente trazendo pontos que lá atrás os profetas, os legisladores das leis divinas, tendo Jesus o nosso modelo maior, não puderam nos dizer, porque era necessário que a humanidade pudesse crescer em entendimento. Tanto que o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1866, num texto maravilhoso, afirma que o Espiritismo será uma crença comum, não no sentido de que todos seremos ou teremos a mesma religião, mas no sentido de que todos estaremos ganhando em maturidade, em experiência, para que as leis divinas sejam interpretadas em espírito e verdade em todos os momentos da nossa vida e ocupando as diversas posições que a lei da evolução há de nos promover. Então, esse momento para nós de estudarmos a doutrina junto com o Evangelho é de transcendente importância para os nossos corações. E trabalhamos então com o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Falamos um pouquinho das 3 revelações, tendo Moisés o legislador, trazendo a lei de justiça no simbolismo, o Cristo a lei do amor e o Espiritismo efetivamente dinamizando a verdade, associando a ciência com a religião, enfim. Falamos um pouquinho da nova era, trabalhamos alguns aspectos que o tempo nos concedeu e os nossos limites também nos auxiliaram. Mas aí, ao prepararmos o tema para esta semana, nos ocorreu, por inspiração bendita, que pudéssemos discutir um pouquinho sobre os 10 mandamentos, que, lembrando que a lei mosaica, como nos ensina Allan Kardec, ela se divide em 2 aspectos, a lei divina, com os 10 mandamentos, e a lei humana, que foi efetivamente aquele corpo de leis que auxiliaram e continuam auxiliando não só os judeus, mas todos nós que precisamos de compreender o caminho da disciplina e dos ajustes no campo mental, nessa jornada evolucional, para que o Evangelho efetivamente seja promovido em nossos corações. Porque é necessário primeiro conhecer, entender, avaliar, refletir, para que o amor ele se aproxime, ele se agigante dentro da nossa intimidade, Tanto que em doutrina espírita a gente aprende com o Espírito de Verdade sobre a importância de conjugar o amor com a operação, o conhecer e a fé operacionalizada, enfim. Então, se vocês nos permitem, para iniciar, sem delongas, nós vamos ler conforme os 10 mandamentos, conforme nós encontramos na tradução de Guilherme Ribeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra maravilhosa que nós precisamos de estudar com muito cuidado e atenção e muito carinho. Capítulo 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem do que quer, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra.
não os adoreis e não lhes prestareis culto soberano. Lembrando que esse texto está no livro Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5 ao 6. Continuando, segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento: não mateis. Sexto mandamento: não cometais adultério. Sétimo mandamento: não roubeis. Oitavo mandamento: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo e último mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Afirma Allan Kardec, apenas para a gente voltar para as reflexões: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Nesse momento, Bausch, se você nos permite, eu me recordo agora do Evangelho de Lucas no capítulo 24, quando Jesus, essa é a última narrativa de Lucas, quando Jesus, depois de desencarnado, retorna para os seus discípulos, aparece para eles, come com eles e diz assim, versículo 44: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Nós precisamos de Jesus nesse momento, e eu suplico a presença dele para que ele abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender que tudo que está na Escritura tem a ver com a nossa trajetória crística. É vivendo as Escrituras que transcende, que abunda o amor, que a luz esparge e o bem se torna soberano no reinado do próprio Espírito. O primeiro mandamento para nós, com o entendimento que Jesus oportuniza, ele de alguma forma, nesse nosso espaço querido, nós já temos trabalhado com ele, tanto que por 2 semanas nós refletimos, nós discutimos, nós aprendemos mais um pouco sobre o Pai. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, o Criador do universo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito importante que esse texto nos remete a alguns pontos. Se vocês nos permitem, eu vou ser ligeiro, porque só esse primeiro mandamento aqui pode dar para nós vários encontros, se eu posso assim dizer. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros.
historicamente, nós precisamos de relembrar que coube aos hebreus a missão de trazer de uma forma universal, de uma forma, nos tempos atuais, globalizada, o monoteísmo. Por quê? Essencialmente o monoteísmo veio lá atrás, junto com os egípcios. Mas Moisés, como iniciado, teve a missão de tirar os ensinamentos de dentro dos processos iniciáticos entre os sacerdotes e levar para o povo. Esse é o ponto. Levar para o povo. É um comentário que Emmanuel nos coloca. Então, havia as questões entre os próprios egípcios, as culturas antigas dos muitos deuses, do politeísmo. Então, aqui vem uma ordenança, vem uma indicativa peremptória. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses. Não tenham. Em síntese, ame a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu estou tentando, meus queridos irmãos, apenas ajustar o som e eu peço a ajuda de vocês, ok? Não tereis outros deuses. Como que nós, que já conhecemos um pouco da história, que já estamos efetivamente caminhando para um entendimento do século XXI, na era em que o Espírito vai sobrepujar, aonde nós vamos, depois de vivenciar a era da tecnologia, da indústria, do progresso, vamos focar os aspectos mais espirituais, as nossas necessidades soberanas, o alimento imprescindível para a nossa sustentação, o amor. Poderemos aqui também refletir que esse mandamento ele vai ganhando soberania na nossa intimidade quando nós vamos entendendo o valor do trabalho, do estudo, da operação e, por consequência, da sensibilização, para que a gente possa ouvir esse mandamento sendo expressado pela nossa legítima intuição. Como nós trabalhamos nas outras semanas, não apenas refletirmos intelectualmente no Deus Criador, inteligência que rege o universo, mas eleger a voz desse Senhor, a luz que reflete em nós quando procuramos-la, quando nós nos colocamos naquela condição de filhos, para ouvir o que nós devemos realizar, mas efetivamente honrando, efetivamente promovendo ações que possam refletir o que essa intuição está trazendo, e não dar ouvido para os outros deuses em imagens esculpidas, que na realidade são figuras da ilusão, que não são efetivamente a realidade que nós encontramos na própria jornada, na própria caminhada do dia a dia, nas nossas buscas no plano da horizontal da Terra. Não podemos alienar, temos que trabalhar na horizontal do caminho, mas não podemos olvidar efetivamente dos nossos objetivos maiores quanto filhos, quanto espíritos. Amar a Deus, como nos ensina Jesus, realizando a obra dele. Eu não vim de mim mesmo, afirmar o Mestre. Eu vim dar testemunho daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra não é nossa. A obra da arte, da nobreza, da educação, do bem, da caridade, é a obra que expressa o nosso Criador, porque nós somos frutos de um ato bendito da criação.
São pontos, meus queridos irmãos, que nós poderíamos refletir nesse momento e prestar culto a Ele, reverência a Ele. Nós não podemos nos prender nas liturgias, nas práticas, como muitas vezes a gente faz até dentro da casa espírita, fazendo de um espiritismo profissão, indo cumprir apenas aquela disciplina então abraçada por nós. Ajudar o outro, ajudar o sofredor. Eu bato muito nessa tecla, aqueles que têm conversado com a gente sabem disso, que eu costumo afirmar que quando eu vou para a casa espírita, eu sou o maior necessitado. Eu não vou ajudar ninguém na acepção da palavra, a não ser a mim mesmo, porque eu estou procurando entender que pelo trabalho que engrandece o homem, o trabalho com o Evangelho dignifica as minhas ações, planificam as minhas virtudes. Ana, eu também acredito na ajuda ao outro. O outro é um recurso didático. O outro é uma oportunidade que o Senhor nos concede para que a gente possa valorizar a vida. Agora, não tenha dúvida que o bem que a gente esparge para nós mesmos, a boa intenção, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, faz com que nós queiramos que o outro também se sinta bem. Isso é legítimo. Não entendam as minhas palavras de uma forma literal. Sintam, é o convite que eu faço. Por isso é que nós citamos o capítulo 24 de Lucas, convidando Jesus a estar conosco, como esteve com os discípulos, abrindo as Escrituras para nos ajudar no que remonta ao entendimento das nossas necessidades. É da minha, Xanri, é da sua, é do amigo espírita que está aí conosco, é do Décio, é do Norival que eu estou vendo aí participando conosco, é do Valdir de Minas Gerais, da Marli. Sintamos isso. É um convite. Sintamos a beleza da vida e a necessidade que nós precisamos ter de reverenciar o Criador. E aí, observem bem a tarefa que nos foi conferida. Eu até agora, em quase meia hora de encontro com vocês, eu não consegui passar para o segundo mandamento. Então eu gostaria que, se alguém dos companheiros, amigos que se encontram na sala tiverem alguma ponderação, que façam lá. Ou que guardem questões para um momento oportuno no término da atividade. Mas eu gostaria então, já que eu não estou vendo nenhuma manifestação, de traçar umas considerações sobre o segundo mandamento. Pode ser assim? Vocês estão de acordo? Ninguém falou, só os espíritos que estão dizendo para mim caminhar. Podem ter manifestação dos encarnados. Graças a Deus, Cristiane falou, Xanri falou. E vocês estão encarnadas, né, Nirce? Que bom. Então vamos lá. Segundo mandamento. Eu vou agora ser literal ao texto do Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu tenho uma dificuldade para entender isso. Vamos construir juntos? Continua. Porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Querem que eu repita? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu tenho para mim que nós espíritas precisamos ficar atentos com relação à observância desse mandamento. O que vem a ser tomar o nome de Deus em vão? Será que eu poderia dizer que é repetir
citar, representar o nome de Deus com razões justificáveis? Será que muitas vezes nós não nos apoiamos no próprio entendimento da lei para agirmos conforme as nossas conveniências? Eu gostaria de questionar o nosso Juarez. Ele não está presente, que pena, o Juarez que gosta do texto. Será que no passado, como religiosos, nós não fizemos isso? E nós talvez não estamos repetindo isso hoje? Ah, Charri, que pena que o Juarez não está. Ou seja, eu uso o texto como um magistrado, como um conhecedor profundo, mas na realidade para colocar a minha ideia. Será que nós espíritas muitas vezes não podemos estar usando textos, por exemplo, da doutrina, textos de Kardec, fazendo apresentações belíssimas em PowerPoint, mas na realidade só para justificar aquela ideia que vem nas entrelinhas? Kardec, por exemplo, nos fala sobre a análise de um texto de uma entidade espiritual. Lá no Livro dos Médiuns, nós temos que observar, por exemplo, o texto, princípio, meio e fim, o texto é coerente, o texto é nobre, ou o texto não é nobre, não é coerente, para a gente qualificá-lo. Mas observar também se ele não traz meias verdades, não é isso? Enfim, é apenas uma reflexão. Como um amigo aqui de Belo Horizonte costumava dizer para a gente, que tomar o nome de Deus em vão, será que a gente não faz até anedotas com a divindade? Ou com as coisas sagradas? Hein? Muitas vezes, será que a gente não faz juramentos superficiais, utilizando até de alguns sistemas que os tradicionalistas conservam, para que a ideia passe, né? Usando até Deus como testemunha, né? Antigamente era muito comum as pessoas afirmarem: eu estou te falando isso aqui, mas Deus está de prova que eu estou te falando a verdade. Vocês acham que tem coerência essa reflexão? Ou então, como a Cristiane está falando, pelo amor de Deus. É uma expressão que a gente utiliza. Mas assim, eu quero aqui também, vamos abrir, tá, gente? Porque é característica nossa do nosso estudo. Nós não estamos aqui fechando nada, nem dizendo que é pecado usar o nome de Deus. Vamos pensar nisso, tá? Eu estou trazendo aqui apenas pontos para que a gente possa meditar. Ou seja, até apoiando nas questões divinas lá de fora, e esquecendo que os valores divinos eles devem ser entronizados, ou vou até melhor, vou tentar aprimorar isso. Os valores divinos devem irradiar de nós, ou seja, de dentro para fora. A gente vê muitas vezes até em práticas que nós respeitamos de outras religiões, que as pessoas, por exemplo, utilizam imagens, crucifixos. Um exemplo, numa casa comercial, você tem lá o retrato de Jesus, né? Mas de repente, ali atrás do balcão, você faz negócios escusos, e o nome de Deus está ali representado, talvez como uma imagem de Jesus. Será que a gente não faz isso para buscar assim, um apoio para o que a gente faz? Isso não é tomar o nome do Senhor em vão? Porque tomar o nome do Senhor é uma questão psicológica, viu, gente? Por isso é que eu não quero que vocês, meu Deus, ficar preocupado com as expressões, porque muitas vezes a gente fala mesmo até com pureza da alma, e não é o que entra é que mata, é o que sai é que mata. E quando eu falo o que sai, é no sentido que está brotando do coração. Eu vou contar um caso para a gente dar uma risada, se vocês toparem dar um sorriso, né? Ou se vocês acharem engraçado. A gente convivendo com o Arnaldo Rocha aqui em Belo Horizonte, ele nos conta umas histórias do Chico muito interessantes.
Então muitas vezes o Chico tinha algumas expressões assim muito vinculadas àquela linguagem interiorana, muito ainda arraigada ao catolicismo, às religiões tradicionais, enfim. Então o Chico, quando por exemplo chegava um amigo para o trabalho, ele falava assim: louvado seja Deus, e era uma expressão que Chico demonstrava alegria, né, de estar recebendo um companheiro no trabalho, enfim. Mas quando o companheiro ia embora, ele costumava dizer assim: que Deus seja louvado. Eu reflito bastante sobre essas duas expressões. Então, são pontos que a gente tem que verificar, é o que move o sentimento, se ele é positivo ou se não é, não é? Muitas vezes, em nome de Deus, a gente faz pedidos, não é? A gente faz pedidos sagrados, não é? E nos colocando muitas vezes até como falsos mendigos. Ai, esse ponto aqui eu acho que eu não devia ter entrado. Porque tem hora que a gente fica com saia justa. Mas até nas nossas preces: Senhor Jesus, eu não mereço, mas me dê isso. Senhor Jesus, eu sou um andarilho espiritual. Mas aí o discurso continua com uma pompa, uma vaidade. Não é verdade? Hein, Norival? Até mataram em nome de Deus. Você falou tudo, a Idade Média, não é? A Inquisição era em nome de Deus, não é? Então são pontos que a gente poderia refletir, que jurar sobre a Bíblia, por exemplo, porque a palavra de Deus não significa que o indivíduo vai dizer a verdade, não é? Porque a Bíblia está colocando a mão dela, não significa que o indivíduo por isso não vai se macular, porque a gente se macula por tão poucas coisas, não é verdade? E a Bíblia é um livro, o conteúdo dela é o Evangelho, e o conteúdo dela, ele é individual e intransferível. O conteúdo da Escritura é expressão de luz que deve ser irradiada, não é? Então que a Bíblia em si é um livro como outro. Entendam bem que eu estou falando até com muito respeito, porque senão eu perco até a autoridade. Porque temos eclesiásticos, temos sacerdotes nos ouvindo, não é? E muitas vezes o que está aqui na frente, o que é objetivo, o livro, ele é de extrema importância, não é? Como objeto, não é? Tanto que um crucifixo ele pode se tornar um grande objeto para o indivíduo, como ponto de reverência, não é mesmo? Agora, falar do crucifixo, por exemplo, eu me recordo de uma passagem que está inserida num livro intitulado Reportagens Inesquecíveis, agora me foge o termo correto, do livro sobre Chico Xavier, do Clementino, que narra as histórias do Chico na década de 40, e ali tem um texto de Emmanuel, que Emmanuel conta como que foi a desencarnação dele. Vai aí uma dica, hein, gente? É uma página fantástica, o Emmanuel narrando a desencarnação dele, quando ele esteve aqui no Brasil no século XIX e foi um sacerdote. Quando ele desencarnou, um dia quem sabe a gente pode até declinar essa história com mais clareza. Mas hoje nós vamos nos ater ao que está publicado. Ele desencarna e ao se deparar com um ambiente espiritual, o primeiro objeto que ele encontrou, que ele viu pregado na parede, foi o crucifixo. Não, sobre a cama aparece o crucifixo que ele usava quanto sacerdote. Aquilo para ele foi um reconforto, foi uma paz transcendente, né? Então tem o objeto que tem o seu valor para aquela necessidade psicológica do seu possuidor, né? Do seu detentor, posso dizer assim, como para outros não tem muita significação. Mas o que importa para nós é não nos escondermos ou nos apoiarmos no sagrado, no que está lá fora, para justificar as nossas intenções aqui dentro. Eu não sei se vocês estão de acordo, enfim, mas são pontos que trazem para nós profundas reflexões. Eu gostaria de tentar aqui com vocês agora outro desafio, o 4º mandamento.
Antes de entrar, o Pedrinho está dizendo: isso que você está colocando, Beto, eu percebo faz tempo. Acho que o nome de Deus não deve ser citado a qualquer momento, porque é pai. A gente fala o nome do nosso pai biológico em chacotas, gírias e afins. Então, Pedrinho, vamos pensar numa coisa. O nome de Deus, não é? O Criador, ele precisa ser honrado por nós. Mas eu entendo que ele vai ser honrado também quando nós usarmos os nomes dos nossos pais não como chacotas, brincadeiras ou gírias, mas tratarmos o nome que representa uma história de vida com um profundo respeito. E até, diga-se de passagem, se nós não respeitarmos o nosso Pai da Terra, nós não estaremos respeitando o nosso Pai do Céu. Nós não estaremos honrando o nosso Pai do Céu se nós não honrarmos os nossos compromissos com a nossa esposa. Nós não estaremos, se não estivermos cuidando dos nossos filhos, nós não estaremos honrando o nome de Deus, né? E o texto do Êxodo diz assim, até antes disso, Charri, o texto diz assim: porque não tomarás o nome do teu Senhor Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quer dizer, o Senhor teu Deus não terá por inocente. Quer dizer, se nós fizermos com interesses escusos, o Senhor teu Deus não te terá por inocente. Qual que é o Senhor teu Deus? Ah, querido Pedrinho, é aquele Deus que está sentado lá na cadeira, aquele velhinho com cajado, julgando, passando bode para um lado, ovelha para o outro. Não pode ser assim. Porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, misericórdia, justiça, tudo isso. É a tua, é a minha, é a nossa consciência. Porque existe o Deus criador do universo, mas existe o Deus relativo, o nosso Deus. O meu Deus é diferente do Deus da Charri. Lembra, Charri, que nós estudamos esse assunto? Décio, você estava conosco? Existe Deus, o Pai de todos nós. Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina sobre isso. Pai nosso. Ele inaugura a era do Pai, porque antes era o Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Esse é o Pai que nós estamos procurando, não é? E por isso que nós nos socializamos, por isso que nós nos interagimos na sala falando do Espiritismo. Nós estamos aqui em prece, pelo menos assim eu penso. Eu estou aqui muito mais em prece, estou aqui muito mais procurando abraçá-los e ser abraçados, do que aprender conteúdo cognitivo que eu posso até encontrar no livro. Nós usamos o conteúdo aqui para nos abraçarmos. Por isso é que a fraternidade é a base. Esse é o nosso Deus. Nós estamos em prece. Mas o momento do testemunho, meu amigo, o momento de ouvir, é o teu Deus. É o meu Deus. Por isso é que Jesus é uma pequena referência que a gente faz, sem pretensão de fechar o assunto. É por isso que Jesus diz para nós assim, no momento do suplício do Calvário: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Então, a pergunta da Charri, agora se você me permite voltar a ela, ela está aqui no chat, mas a pergunta achei, antes que você passe, podemos e devemos pedir a Deus, nosso Pai? Eu acho que foi exatamente o que eu tentei expressar aqui, né? Porque na realidade eu não estou expressando pensamento meu, porque se eu for expressar pensamento meu, eu perco a autoridade. Eu estou aqui expressando o pensamento de Jesus. Porque ele mesmo no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, aliás, no capítulo 6, no Pai Nosso, ele nos ensina a orar. É um mantra sagrado. Pai nosso que estais nos céus. Lá no capítulo 7, mais adiante, nós estamos falando do capítulo 6, ele diz: pedi e obtereis, buscai e achareis,
bater e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate e abrir-se-vos-á a porta. Portanto, o pedido é justo, é legítimo, e dependendo... E o pedido eu posso dizer que ele até é eficiente. Obviamente que nós vamos ser atendidos pela providência divina, pelo nosso merecimento, pela nossa necessidade. Eu não sei se... Eu não tive a pretensão de te responder, Shane, mas eu estou tentando fazer uma ponderação aqui para ver se ela está de acordo com a linha mental, né? Norival, ouse, quer tem que se esforçar também, digo, eu não entendi. Nós temos que ousar, não é isso? Ah, Norival, eu acho que eu peguei sua ideia agora. Vê se está de acordo, Norival. Eu vou me referir aqui, vou trazer um pensamento egípcio, não é? É um fundamento da filosofia egípcia. Deixa eu ver se eu lembro a ordem. Primeiro, ousar, calar, não, é pedir, ousar, calar e fazer. São pontos muito importantes. Nós precisamos de pedir. Para pedir você precisa de entender. Mas depois do pedir você tem que ousar, né? Você tem que abrir o campo mental para ir para o trabalho. Mas não basta só você abrir o campo mental, você tem que fazer. E tem um momento da sua vida, que você tem que calar. Ou seja, você tem que esperar. Porque não adianta você fazer e a porta está fechada. Você não pode arrombar a porta. Há momentos que a gente tem que aprender a esperar. Por isso é que Jesus vem falar para nós: batei e abrir-se-vos-á. Mas ele não falou que é bater e abrir. A porta se abre na mesma hora. A oportunidade vem no mesmo instante. Não é? Pedrinho, eu não estou entendendo. Nem o meu pensamento eu consigo o quê? Refletir sobre essas necessidades. Escreve rápido aí que eu estou no seu embalo. Vamos lá. A participação de vocês dá dinâmica para o projeto, não é? Eu vou continuando aí, você traz o pensamento com mais clareza. Nós precisamos de organizar mentalmente, não é? Nós precisamos de nos preparar, inclusive para formalizar, viu, Pedrinho? Até para colocar para fora, vai com calma. É uma dica. Eu aprendi algumas coisas, ou muitas coisas, melhor dizendo, com um companheiro em Belo Horizonte que se chamava Honório Abreu. E ele falava pra gente assim: nós temos que aprender a trabalhar no tempo de Deus. Como é que trabalha no tempo de Deus? Primeiro buscar conectar com Ele. E como é que a gente conecta com Ele? Nós conectamos com Ele através da busca da oração, para procurar entender o que é melhor para a gente. Mas nem sempre a gente vai ver com clareza. Então aquilo que o coração está pedindo e que a razão respalda, vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos aprender também a dizer assim: não está na hora. Ou esperar que a vida te indique. Meus amigos, a gente já está estabelecendo um vínculo tão legal que eu gostaria de contar uma história para vocês. Nós estamos com um trabalho de um livro que vai ser editado, se Deus quiser, mês que vem ou daqui a 2 meses. Efetivamente, é um livro de Emmanuel. Eu não vou contar como é que ele foi construído, mas são textos psicografados do Chico, e é um livro que ficou assim, uma joia, uma preciosidade. Esse livro, nós tivemos a oportunidade de organizá-lo durante uma semana que estávamos de férias numa pousada, numa colônia de férias na cidade de Caeté. Caeté fica a 30 quilômetros daqui da pequena e pacata cidade de Belo Horizonte. A cidade do mais Belo Horizonte. Fiquei agora muito vinculado aqui à nossa querida cidade. Mas vocês me perdoem porque nós somos humanos. O Décio está chegando à federação agora. Parabéns, meu querido, que você está na lida. Amanhã nós estamos lá também. Voltando. Então, o livro ficou pronto. Foi no ano do centenário. A gente estava comemorando o centenário do Chico Xavier. Esse livro foi construído em uma semana.
Uma semana. A família brincava na piscina, lá, naquela coisa toda, e eu fiquei dentro do quarto. Uma semana. Com os livros de Emmanuel espalhados sobre a cama, escutando vídeos, áudios, enfim. Aí, meu querido amigo, o que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu saí empolgado. Falei assim, poxa, esse livro. Aí eu comecei a encontrar dificuldade no caminho. O livro dá seguimento. Dificuldade no caminho. Eu sei que depois de 6 meses depois que ele dele pronto, de muito bater e a porta não se abrir, eu fiz uma prece e aí me veio uma intuição: trabalhe no tempo de Deus. Aí eu resolvi trabalhar no tempo de Deus. Deus estava dizendo para mim assim: você está querendo, você está lutando, mas não está tendo resposta, então espera. Estou brincando com vocês, porque Deus não conversou comigo. Veio aquela inspiração, né? Embora Deus converse conosco, né? Nós é que não ouvimos. Voltando. Então, é só uma brincadeira que eu fiz. Aí resolvemos esperar, enfim. Chegou a um ponto que eu falei: quer saber de uma coisa? Não está na hora. E coloquei o livro na gaveta, não do esquecimento, mas na gaveta daquela ansiedade natural de quem constrói, mas num nível muito evangélico. O tempo foi passando e eu não deixei o assunto morrer, continuei batendo papo com os amigos, aqueles que poderiam facilitar, enfim. Até que uma das pessoas de muita importância no processo, eu não conseguia marcar reuniões, enfim, estava uma luta. Mas sempre que ele encontrava comigo, eu disse: olha o livro de Emmanuel, tal, enfim. Mas a coisa não fluía. Passado 4 anos, aí um dia eu fiquei pensando assim: gente, a nossa querida irmã Ivone Pereira psicografou o livro Memórias de um Suicida. Isso final da década de 20, enfim. E esse livro ficou simplesmente 30 anos na gaveta, porque a espiritualidade entendeu que esse livro não tinha que sair. E a Ivone Pereira percebeu isso e aguardou. Aí é óbvio que dentro do planejamento espiritual, muitos livros vieram na frente para preparar o caminho, principalmente o livro Nosso Lar. Porque quando o Nosso Lar foi editado, foi uma grande luta para aqueles que psicografaram, que ditaram e editaram. Porque ele não teve aceitação plena. Para muitos espíritas, o Nosso Lar foi uma mistificação, principalmente aquele capítulo que fala do bônus horas. Vocês sabem que o Chico Xavier, quando psicografava aquele capítulo, ele entrou em conflitos. Ele falou: mas não pode ter dinheiro no mundo espiritual, não. Aí ele parou a psicografia. Até que Emmanuel o levou, junto com André Luiz, lá na região de Nosso Lar, para ele entender melhor o processo, para depois ele continuar o desiderato. Mas aqui na Terra, foram muitas dificuldades que ele enfrentou. Enfim. Mas a tratativa das regiões umbralinas que o André Luiz trouxe através dessa obra, vamos dizer assim, talvez 5% do que os benfeitores, o Camilo, trouxe através da Ivone Pereira. Quer dizer, o livro tinha que sair na hora certa. E eu me recordei dessa história. Meu coração ficou mais acerenado. Eu falei assim: eu estou achando que será que eu vou ter que esperar 30 anos também? Enfim. O que aconteceu? Quando eu acerenei, entrei em prece e, como dizia minha mãe, entreguei para Deus, recebi um telefonema daquela pessoa que eu não conseguia achar, que eu não conseguia marcar reuniões, enfim. Ele virou para mim e falou assim: mas você esqueceu do livro do Emmanuel? Aí eu disse: não esqueci, eu estava te esperando. Aí ele disse: então Jesus disse que chegou a hora. E a comunidade espírita, a família espírita vai receber esse presente. E eu não tenho dúvida que todos vocês vão se deliciar com as páginas luz do evangelizador do Brasil, Emmanuel. Então eu dei um exemplo aqui muito pequenininho, por favor, entendam assim, apenas para tentar refletir com vocês como que muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer driblar, a gente quer passar por cima, a gente quer machucar, em nome de um ideal. E nem sempre o que eu entendo ser bom
é como no crivo socrático, nós vamos fazer uma alusão a ele pode ser bom para você, mas pode não ser justo, ou pode não fazer o bem. Ele pode ser bom para uns e não ser bom para outros. Então, é importante que a gente verifique a necessidade de sermos humildes, não é? De trabalharmos com tranquilidade, para que a gente não seja condenado, né? E aí a gente vai deixar de ser inocente, conforme o texto, né, vem nos ensinar. Ou seja, a consciência começa a gritar. Aí você não é mais inocente. Se a consciência está dizendo, meu querido, significa que a lei já está ficando clara no seu entendimento. As escrituras começam a ficar assim límpidas. É isso que, pelo menos, se vocês me permitem dizer, é assim que eu estou entendendo que o conteúdo desse segundo mandamento vem abrir para nós. É necessário renunciar, é necessário sacrificar, mas como também é necessário ousar, é necessário acreditar, é necessário orar, enfim, em consonância com o bem que dimana do Senhor. Nós estamos aqui com a página que é aberta para nós refletirmos sobre o quarto mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Enfim, eu estou aqui pensando, meu Jesus, o tempo está quase caminhando para o fim, e agora que eu entrei no quarto, não é? Vocês percebem que eu não vou conseguir esgotar as reflexões do quarto mandamento. Eu pergunto se a gente pode voltar semana que vem a ele, né? Enfim, mas ele traz para nós pontos que fazem conexão com os dois primeiros. O que vocês acham? Do primeiro a gente vem trabalhar o amar a Deus, não é mesmo? O segundo, não tomar o nome de Deus em vão. Agora o terceiro, Chanri, a gente tem refletido aqui, porque nos 10 mandamentos nós temos 3 mandamentos que são de ordem positiva, são de ordem a definir assim aquela laçada que vai efetivamente abrir o campo mental. É o amar a Deus, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe, que a gente vai tentar falar um pouquinho agora. E qual é o outro? Guardar o sábado. Ah, Jesus amado. Lembrai-vos, no texto do Guilhom, ele está trabalhando como lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Então, olha que interessante, né? Nós temos os demais, são todos de ordem disciplinadoras, né? Ou seja, repetindo, amar a Deus, né? Santificar o sábado, né? E honrar pai e mãe. Ou seja, na ordem, o primeiro, o terceiro e o quarto. Os demais, todos estão dizendo assim: não pronunciar o nome de Deus em vão, não matar, não adulterar, não roubar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar a casa do vosso próximo. Que interessante, hein? Nós temos aqui 7 movimentos, e o número 7 ele traz um simbolismo muito importante na ascese evolucional, né? Na espiral evolutiva. O número 7, precisamos de entender o que ele traz para nós. Não é que a gente vai fazer numerologia não, viu? Mas é importante a gente conhecer das ciências. E o número 3 é a base. É a base que efetivamente define toda a fundamentação das ciências espirituais, né? A trilogia. E a trilogia aqui, por exemplo, que nós podemos lembrar em doutrina espírita, né? Vamos lembrar aqui Deus, Espírito, Matéria. Nós podemos lembrar de Kardec falando do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Vocês sabiam que Kardec buscou inspiração em Pestalozzi, seu mestre? Porque para Pestalozzi a trilogia era trabalho, solidariedade e perseverança.
Kardec substituiu perseverança por tolerância, porque entre os religiosos precisa de ter mais tolerância, porque a perseverança vem em sequência. Porque se a gente for só na perseverança e não colocar a tolerância, eu atropelo, né? Eu atropelo o outro, eu não quero nem ouvir, vai ser do meu jeito. Mas também nós podemos citar, né, Deus, Pai, Filho e o Espírito, ou o Espírito Santo. Vou fazer um ajuste judaico-católico. Enfim, o número 3 aqui, ele projeta a base da nossa evolução, nos aspectos positivos. Os impeditivos são regras que nós precisamos de entender para a gente se organizar para chegar nesse ponto da positividade. Por isso é que Jesus, eu não sei se eu estou filosofando demais, mas Jesus vem dizer para nós assim, capítulo 1 estudado semana passada: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus se projeta nesses 3 aspectos que nós estamos relembrando aqui, que Moisés trouxe como positividade. Jesus estava muito além dos impeditivos que nós ainda necessitamos, né? A Elza está dizendo que o Chico disse certa vez que todos os espíritos são santos. Olha, minha querida Elza, se você me permite uma ponderação, nós temos que entender o que o Chico quis dizer com suas frases. Porque muitas vezes a gente pega uma frase, é igual não tomar o santo nome de Deus em vão. Tem que ter determinados corações que pegam algumas frases do Chico no meio de um texto de 30 frases, aí ele pega uma frase e ajusta com a ideia que ele quer trazer. Então, nós temos que tomar cuidado. Mas se a gente procurando sintonia com esse espírito amigo, essa alma que deu a vida pela família espírita e pelo cristianismo, e por ela mesma, porque ela se soergueu de uma forma exuberante, entrando em sintonia com o Evangelho, quem sabe o Chico não quis dizer assim, que todos nós somos santos, na essência, que nós somos criados para efetivamente nos tornarmos filhos de Deus. Porque o ato da criação já nos coloca como filhos. Mas primeiro a gente acaba sendo herdeiro, a gente acaba sendo servo de toda a criação, para a gente realmente entender o que vem a ser filho. Então, no primeiro momento, criados simples e ignorantes, nós somos santos, um potencial de perfectibilidade. Tanto que o Antigo Testamento é respaldado por Jesus quando ele cita no capítulo 3 de João: vós sois deuses. Vós sois deuses. Agora, tanto que o único pecado que não é perdoado é pecar contra o Espírito Santo. É pecar contra o Espírito Santo. Esse pecado não é perdoado, não. Sabe por quê? Porque pecar contra o Espírito Santo, a gente perde a inocência. Não sei se os amigos pegaram a ideia. E qual que é pecar contra o Espírito Santo? É falar mal de Deus, pronunciar, blasfemar contra a igreja, contra a religião, é falar mal de Kardec, do Espiritismo. Falar mal do outro, isso é pecar contra o Espírito Santo? É quando nós conspurcamos a nossa consciência. É quando nós reiteramos o erro que a gente já sabe que está errado. É quando a gente faz sabendo que não é bom. Isso significa pecar contra o Espírito Santo. E quando Jesus disse não é perdoado, é porque a gente não se perdoa num primeiro instante. E a necessidade é de reconstruir. A necessidade é de efetivamente trabalharmos em novas bases. Então, queridos amigos, o assunto ele mexe, mas mexe com profundidade em torno das nossas necessidades. Então eu gostaria parece que a Chanri já concordou, que nós pudéssemos na próxima semana
retomar o assunto a partir do quarto mandamento. Então, quem sabe a gente chegar ao 10º na próxima semana, mas não chegar ao 10º, embora o nosso coração está abraçando o 10º, mas chegar ao 10º, né? Mas se não for possível, eu tenho para mim que o estudo, para ele ser interessante, a gente não pode ter pressa, porque as intuições vão chegando, né? As ideias vão batendo na nossa porta, não é mesmo? Enfim, vamos refletir nesse momento e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. E eu gostaria de encerrar a nossa participação, antes de entrar nas perguntas, com uma página de Emmanuel, que nos inspirou inclusive a abrir o Evangelho de Lucas. Está no livro Harmonização, psicografado pela nossa querida alma, amiga, irmã Chico Xavier. Lição intitulada Entendimento Espiritual. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. Por que lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases, há palavras, há discursos, há textos difíceis. Convém procurar-lhes a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constitui trabalho e da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz e, antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhe é própria, entre a ironia, entre o repúdio, entre a crítica, entre o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é serviço supremo do espírito. É imprescindível buscar-lhe as expressões, a golpes de vontade e determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas.
O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito e, ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Meus queridos irmãos, que Jesus visite as nossas casas, que Jesus esteja no nosso coração, mas que Jesus se faça em nossas mãos, em nossos atos, em nosso olhar, em nosso afago, em nossos passos. Que Jesus se faça em nossa esperança, que Jesus robusteça a nossa fé, que Jesus pacifique as nossas ansiedades, que Jesus seja o amigo de todos os momentos. Jesus, não nos abandone, mas ensina-nos a estar contigo, apesar das nossas fraquezas. Embora a rebeldia e a indiferença, faça-se em nós, Rabi, para que o mundo íntimo expresse a harmonia da nossa morada celestial e as leis, as escrituras das nossas atitudes represente sempre a tua vontade. Obrigado, Jesus, pela sala falando o Espiritismo. Obrigado, Jesus, a Rede Amigo Espírita. Obrigado, Jesus, por todos que tiveram a paciência de aprender conosco as tuas inesquecíveis lições. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. Muita paz.